Hayom Yom do dia 25 de Adar 2, extraído de uma carta do Rebbe anterior para um Hassid. Assim relata na carta o Rebbe anterior. Contou o Hassid, ele relata aquilo que ele escutou, que contou um Hassid chamado Reb Mordechai de Horodok, que o primeiro provérbio, ele pelo visto era um Hassid, um dos velhos Hassidim, dos mais antigos Hassidim. Provavelmente o Rebbe anterior não escutou isso da boca dele, porque ele foi Hassid do Rab Shneur Zalman, do Baal HaTanya. O Rebbe anterior foi o sexto Rebbe, sexta geração de Chabad, e aqui nós estamos tratando de alguém que foi Hassid do primeiro Rebbe de Chabad, do Rab Shneur Zalman. Reb Mordechai de Horodok era o nome do Hassid, mas esse dito que ele relatou ficou célebre e famoso, e aqui o Rebbe anterior ele repete esse dito nessa carta que ele escreve a um outro Hassid, contemporâneo. O primeiro provérbio que ouvimos do Alter Rebbe, o primeiro dito, a primeira instrução, mensagem que ouvimos do Alter Rebbe quando chegamos a Liozna, naquela época o Alter Rebbe, essa é a fase que ele se estabeleceu na cidade de Liozna. Então, o primeiro dito, a primeira mensagem, instrução que escutamos dele foi a seguinte: o que é proibido, aquilo que é proibido pela Torá, aquilo que é proibido por ordem rabínica, enfim, aquilo que é proibido, proibido é proibido. E o que é permitido não é necessário, não faz falta. Esse era o dito, nisso consistia o ensinamento. Isso reflete muito bem o que representa o ensinamento e educação hassídica. Ou seja, que a Hassidut coloca o Yehudi num patamar bem mais elevado. A Hassidut trabalha espiritualmente sobre o aprimoramento do Yehudi, não só no sentido dele se abster daquilo que é proibitivo, daquilo que é imoral, daquilo que é errado. Mas se diz, o Yehudi tem que saber, tem que estar muito claro para ele que o que é proibido é proibido. Mas a Hassidut vai mais adiante e ela também espera de cada um de nós, ela também conclama cada um de nós a se conscientizar, a saber e agir de acordo, sabendo que o que é permitido, né? Por exemplo, tratando-se de um alimento, pode ser uma comida perfeitamente kasher, sem qualquer problema, etc., porém, não necessariamente precisa ser consumido, ele não faz falta. Ou seja, aqui a Hassidut vem nos ensinar que nós devemos ter um desapego das coisas físicas, materiais, corpóreas, mesmo sendo elas permitidas. É permitido, mas quem falou que é necessário? Se isso está sendo feito só para saciar o meu desejo, não a minha fome, mas o meu desejo, talvez até a minha gula, então isso acaba se tornando algo negativo. Então a Hassidut vem nos ensinar que até mesmo aquilo que é permitido muitas vezes não é necessário. Se o objetivo disso é apenas a satisfação pessoal, apenas saciar o desejo da pessoa, então isso também tem que ser deixado de lado. Isso é o que na linguagem mística é chamado de itkafia, a pessoa saber rejeitar os pedidos que vêm do seu ego, mesmo se tratando de algo permitido tecnicamente pela Torá. Então esse era um dito curto e grosso, por assim dizer, do Alter Rebbe, que era a primeira instrução que ele dava aos Hassidim quando chegavam de Liozna. O que é proibido, não há dúvida, mas mesmo o que é permitido, não faz falta, não é necessário. E conta esse Hassid, Reb Mordechai de Horodok, durante 3 ou 4 anos nós trabalhamos internamente com isso, ou seja, os Hassidim, ou seja, os jovens Hassidim, os mais velhos que chegaram ao Rebbe, eles levaram 3 ou 4 anos para trabalhar sobre si, nesse sentido, nessa direção, em busca desse autoaprimoramento, procurando absorver e internalizar e implementar na prática esse ensinamento,
Então, diz isso até se tornar, não apenas até ouvir, escutar, mas internalizar e de fato adotar isso na prática. Ele diz que isso foi um trabalho espiritual, um trabalho de autoaperfeiçoamento durante 3 ou 4 anos. E com isso, ou seja, trabalhando com isso, com essa mensagem, até que esta forma de servir a Deus tornou-se parte integral das nossas vidas, até que nós sentimos e percebemos de fato, realmente, que internalizamos esse conceito e que esse serviço se tornou parte integral das nossas vidas. Somente então entramos em Yechidut. Somente então, depois desses 3, 4 anos trabalhando sobre esse aspecto, é que nós entramos para uma audiência pessoal particular com o Rebbe, para pedir uma forma específica de avodá, para pedir cada uma orientação e um caminho de como prosseguir na sua evolução espiritual. Ou seja, somente depois que nós sabíamos que o básico, o fundamental, a gente tinha alcançado e implementamos na nossa vida esse serviço, que é proibido, e mesmo que é permitido, muitas vezes não é necessário, não faz falta, que isso é o básico e fundamental. Somente depois que nós tínhamos certeza que implementamos isso na nossa vida, é que então entramos para Yechidut, fomos procurar o Rebbe para uma audiência particular, em vista de obter uma instrução adicional para o nosso serviço. E daqui nós vemos algumas coisas interessantes, nós vemos, como nós já enfatizamos, já falamos, o que a Hassidut espera de cada um de nós na sua conduta, e que a Hassidut vem não só afastar a pessoa, o Yehudi, daquilo que é proibido, mas também liberá-lo, desvinculá-lo do físico, do corpóreo, do material, mesmo aquilo que é permitido, mas se não for necessário, então que ele seja deixado de lado, que a pessoa não dê demasiada ênfase no lado físico, corpóreo ou materialista da existência, que a pessoa saiba se desprender disso. E esse trabalho de itkafia, novamente, aqui não se trata da pessoa jejuar ou se abster de comer, deixar de comer, não. Mas coma aquilo que é necessário, coma aquilo que é saudável, mas não coma só por gula, por desejo, satisfação, só o que é gostoso, etc. Né? Esse é o trabalho da Hassidut. E junto com isso nós vemos também nesse Hayom Yom uma coisa interessante, como os Hassidim se preparavam para uma audiência particular com o Rebbe. Ele diz, hoje em dia nós somos muito rápidos e precipitados, nós queremos tudo de imediato e buscamos resultados, soluções mágicas, resultados imediatos, né? Mas ele nos fala que os Hassidim naquela época, somente depois que eles trabalharam sobre si para implementar uma frase que eles escutaram do Rebbe durante 3, 4 anos, trabalharam sobre si, somente quando eles tinham consciência de que absorveram esse ensinamento e implementaram na sua vida, somente depois é que eles entravam em Yechidut. É interessante o contexto dessa carta que o Rebbe anterior escreve para um Hassid, relatando essa história. Na realidade, essa carta foi escrita para um Hassid que ele atuava como mashpia, como mentor espiritual de jovens alunos numa yeshiva do Chabad na época do Rebbe anterior. E esse mentor espiritual, ele pediu ao Rebbe anterior, os jovens, os alunos da yeshiva, tinham muita vontade de serem atendidos pelo Rebbe, de receber essa yechidut, essa audiência particular. Isso é uma experiência espiritual tão elevada, tão especial. O Hassid entrar a sós com o Rebbe, escutar do Rebbe orientações espirituais, particulares, individuais, sob medida, por assim dizer, e os jovens alunos queriam muito isso. E o Rebbe anterior respondeu para esse Hassid, relatando essa história da época do Rav Shneur Zalman, como dizendo, está certo, ou seja, que querem entrar em Yechidut, etc. Mas veja o que os velhos Hassidim faziam antes de entrar para Yechidut. Eles esperavam 3, 4 anos, ou se preparavam. Daqui a gente também vê a importância da Yechidut.
E na realidade, a Yechidut, a audiência particular com o Rebbe, quanto mais a pessoa se preparou para isso, mais ele vai poder aproveitar, mais ele vai conseguir assimilar. Não é? A pessoa pode entrar do jeito que se encontra, e alguma coisa boa disso eventualmente vai sair. Porém, quanto mais a pessoa trabalhar sobre si, quanto mais a pessoa se preparar espiritualmente para esse encontro especial, para essa audiência particular, mais benefício e elevação ela poderá extrair disso.